Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Drácula, aquele que vos fala. E hoje eu resolvi trazer mais um react aqui com vocês. Dessa vez de uma analogue horror, também envolvendo dinossauros, que, pra quem lembra, eu já trouxe, se eu não me estou enganado, a parte 1 e a parte 2 de Prehistoric Emergence. E eu acho que eu trouxe mais um, acho que do Jurassic Park, mas eu não tenho certeza. Então eu vou chamar a Lisa, eu vou chamar a Beth, para que ela possa apresentar melhor aqui para vocês. Oi gente, eu sou a Beth e eu só queria deixar uma reclamação que provavelmente o criador deste canal, o Sr. Jovem Drácula, deve ter esquecido. Ele esqueceu o meu nome. Então não estranhem que eu mudei de nome de um vídeo pro outro, tá bom? Mas é isso, eu vou colocar aqui o vídeo para que nós podemos aproveitar. Bom galera, cá estamos. O nome do vídeo se chama Yellowbirds. Essas coisas ainda são humanos. Feito pelo canal do Dashikawa, que eu vou deixar aqui na descrição. Vocês podem ver ali embaixo que eu avancei 1 minutinho e 32 do vídeo, porque foi só ele dando uma apresentação do contexto, do porquê que ele tá trazendo esse vídeo, mas não é nenhum tipo de spoiler do vídeo em si. Então eu vou dar play aqui para que vocês possam curtir o vídeo. Yellowbirds. Essa série foi criada pelo canal Alex Archives, que eu já conheço há muito tempo, por conta da adaptação que ele fez de Ted the Caver. Inclusive, eu sou muito fã. Ted the Caver é considerada a primeira creepypasta da internet inteira, pelo menos a que fez mais sucesso na época. Se trata de um diário de um explorador de cavernas que começa a presenciar acontecimentos bizarros em uma de suas expedições. Olha que legal! Considerando que explorar a caverna é um hobby desgraçado de amedrontador pelo tanto de merda que pode acontecer, imagina se tem um demônio te esperando lá dentro. Fudeu de vez! Tendo essa adaptação de Ted the Caver no currículo, eu meio que hypei um pouco essa nova série. Eu não vou mentir pra vocês. Além de que ela não é focada em dinossauros que voltaram para os tempos atuais, mas em pessoas que foram transformadas nisso aqui. Mentira! Aviso: a gravação a seguir contém material perturbador que pode ser inapropriado para certos indivíduos. A gravação mostra o primeiro caso registrado de uma suposta conversão bem-sucedida. O sujeito foi nomeado como Anexo 10. A gravação inicia no dia 21 de novembro de 2007. Antiga já. Uma madrugada convencional para os funcionários do parque. Ou era pra ser. Um dos guardas foi visto nocauteado e temos a visão de outro funcionário que foi ver o que tinha acontecido. Porém, as ordens não eram para resgatar aquele guarda aparentemente machucado. As ordens eram de capturar a coisa responsável pelo que aconteceu. Pela descrição dada, a tal coisa na verdade era uma pessoa usando uma camisa roxa. E pelo jeito era alguém bem perigoso, já que deixam bem claro. A pista de terra está bloqueada por um portão e o resto do caminho deve ser feito a pé. Que conveniente! Ninguém reparou, hein? O trecho de caminhada se inicia, interrompido vez ou outra por barulhos estranhos vindos da mata fechada. Porém ali existe outro funcionário ajudando nas buscas, o que fez o clima ficar um pouquinho mais leve. Mais ou menos. Chegamos até uma grade bem desgastada, o que não me faz crer que esse lugar é um parque aberto para o público. Isso aqui tá muito suspeito. É mesmo? Parece, sei lá, um cativeiro. Ali estava o alvo, uma pessoa de camisa roxa, mas tem algo estranho. Os braços dela parecem estar retorcidos, virados do avesso. Sem perder tempo, o guarda tenta... O guarda não tenta nada. As ordens agora são de correr pela sua vida. Tentando ao máximo chegar até o carro, o guarda vê o seu colega sendo destroçado por aquela coisa. E quando os gritos param, ele por algum motivo volta, só pra ver o corpo dele sem as pernas. E a criatura ainda estava perto, apenas o esperando.
Percebam que não eram garras, ainda eram dedos humanos. O guarda então corre por uma pequena distância e ao longe vê as luzes acesas do carro, a única esperança de sair daquele lugar. Ele olha para trás uma última vez e nota que aquela coisa não estava o perseguindo. Eu acho que ela já estava saciada. E morreu. Não, eu menti pra vocês. O título New Teeth, Novo Dente, me faz criar uma teoria. A evolução desses sujeitos pra algo brutal e animalesco, onde uma das coisas que mais se destaca são os dentes afiados e imponentes. Esses dentes que vimos na thumbnail, dentes de dinossauro. Só que eu vou falar dessa forma apenas pra simplificar, já que essas coisas não são dinossauros. Meu Deus, a frase icônica voltando mais uma vez. A gente viu o processo completo de metamorfose apenas nesse vídeo. Vemos uma pessoa deitada no chão, já com o corpo desfigurado, e rapidamente sai de cena já emitindo sons que um ser humano nunca faria. Logo em seguida, a criatura começa a caçar, ganhando um tamanho bizarro e alterando a cor da sua pele, porém ainda mantendo algumas características humanas, e já na última fase vemos a metamorfose completa e uma demonstração de seu poder destrutivo. Essa coisa consegue levantar um homem adulto como se não fosse nada. E isso tudo em um intervalo de 2 minutos. Esse vídeo se trata apenas de um registro de um rapaz, claramente perturbado por visões estranhas. Essas visões são registradas por desenhos que ele fez e envia para uma tal Ana. Não dá pra saber se essa mulher é uma profissional que ajuda ele com essa condição, ou então um ente querido que está distante. O que sabemos é que esse cara fez mais de 50 desenhos, e o último é esse aqui. Um olho emergindo de raízes? Qual o significado disso? Não sei. Enfim, são 2 da manhã e essas visões não param de vir. O segundo registro é um pouquinho mais animado. O garoto mostra que ele descobriu essa nova plataforma chamada YouTube. Lembrem-se que tudo se passa no ano de 2007. Aqui ele poderia enviar os vídeos onde ele desenhava e assim conhecer novas pessoas. E meus amigos, que época maravilhosa em que o sistema de likes do YouTube era por estrela. Enfim, ele mostra que muita gente achou o desenho do olho bem bizarro, porém era maneiro. E eu concordo, a arte tem que nos fazer sentir coisas e se eu visse isso pendurado na geladeira, eu teria um infarto. Ele então diz que essa semana estava sendo igual à última. Os remédios que foram enviados estavam funcionando, porém o melhor tratamento estavam sendo os desenhos. Parecia que algo estava observando essa pessoa. Ele sentia isso até fora de seus pesadelos. Esse foi o último desenho que ele fez. O vídeo inicia com 2 datas distintas, 22 de outubro de 1994 e logo depois muda para 13 de agosto de 2007. Alguém estava na porta do rapaz e entregou diversas caixas em seu endereço. Ele então liga para Ana e pergunta se aquelas caixas vieram a partir dela. A mulher responde que sim, eram memórias que foram guardadas da casa onde eles cresceram juntos, uma casa chamada Nurturing Souls, traduzindo Nutrindo Almas. Recentemente esse lugar fechou e perguntaram se Ana gostaria das coisas dela e do seu irmão de volta. E sim, esse cara, que eu vou chamar de R, é irmão da Ana. O nome R foi escolhido pois é assim que ele se refere a si mesmo nos e-mails. Ana enviou tudo para casa do irmão e ele decidiu ficar com as memórias que há tanto tempo haviam sido esquecidas, mesmo que pelo visto houvessem memórias muito ruins ali dentro. Ele abre uma das caixas e encontra desenhos antigos, um chapéu que Ana insiste que ele mantenha por perto, alguns brinquedos de dinossauros e várias outras tranqueiras. Ele então se despede de sua irmã e diz que vai voltar ao trabalho. Mais tarde, no mesmo dia, R continua mexendo nas caixas e encontra um CD, e dentro dele existiam fotos antigas. O mesmo nome desse log, e pra quem não sabe, log significa registro. R fica emocionado por um tempo, até que... Hey, sorry, Hey. I'm a bit busy right now. I'll call you later. No. Did you get the pictures I sent you? Listen, I really can't talk right now. Anna, did you get the pictures I sent you? Yes, I did. Okay. Listen, this is exactly why I didn't want you looking for our old stuff in the first place. Anna, why don't I remember this? We've been through this before. You dissociate. No. okay? Okay, then what do you remember? Now is not the right time. What do you, no, you're in the pictures. Please, just tell me. Anna, please.
I'm sorry, okay? Anna, I please. really can't talk right now. No, just tell. Look, I will call Anna. you later, okay? Anna. Algumas dessas imagens fizeram com que R se lembrasse de algo que aconteceu quando era pequeno, uma época em que ele estava junto de sua irmã, essa menina que usa o chapéu de cowboy. É por isso que Anna até pede pra ele manter o chapéu. Era uma memória muito preciosa. As fotos mostram que ambos estavam em um parque de dinossauros. E a última nota diz: o 7º melhor aniversário do meu filho, dia 17 de outubro de 1994, 5 dias antes da data que aparece no começo do vídeo. Vamos deixar esses detalhes como datas na gaveta por enquanto. O fato é que essa foto foi tirada pelos familiares de R e Anna. Porém, isso é estranho, considerando que ambos cresceram na tal casa Nurturing Souls, e parece mais algo como uma casa de adoção, por exemplo. Eles foram adotados depois de certa idade, ou eles cresceram junto da família e depois foram enviados para esse lugar? Bom, a única certeza que temos até o momento é que R iria atrás de respostas, principalmente pois em um pequeno frame vemos a frase: façam uma viagem ao passado fora da cidade, em um jornal que aparece na tela. E se vocês estão se perguntando o que foram aquelas travadas no começo desse log, calma que não é o YouTube de vocês travando ou o computador do editor indo pro espaço. Tá pegando fogo, bicho! Aquilo era código Morse. Essas travadas acontecem durante toda a conversa entre R e Anna, e traduzindo temos a palavra Inotan, que vem da língua Shona e significa ele se move ou então ele muda. Outras pessoas ainda interpretaram o código Morse como eu não sou, e pra falar a verdade, não existe uma confirmação de qual das duas interpretações está correta. De certo modo, ambas fazem sentido, e isso sim é bizarro. Eu vou explicar melhor mais pra frente. A frase ele se move reforça que R não vai ficar parado enquanto tiver esses pesadelos e não descobrir sobre o seu passado. É dia 23 de agosto de 2007, 10 dias após o último vídeo que vimos. R está cozinhando ovos mexidos e, enquanto isso, ele abre uma das caixas. E a primeira coisa que ele tira é um livro chamado Animais Também Podem Ser Humanos. Isso! Brinca com as teorias que eu tô fazendo aqui. Eu adoro esse tipo de detalhe. Vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Ele vê algumas cartas, desenhos e fica tão vidrado em descobrir o que aconteceu que os ovos simplesmente queimam. Esse, inclusive, é o nome do episódio. R se queima, então percebe que tá com a cabeça muito cheia com essas lembranças do passado. Ele então sai pra tomar um ar e dá de cara com o cachorro da vizinhança. Essa doguinha que parece uma bola de tão roliça que é. Cachorros obesos realmente são um evento canônico em todo o planeta. Oh, meu Deus. O que eu fiz? A noite então cai, são quase 2 da madrugada e R volta a desenhar que nem louco. É estranho que sempre que algo bizarro vai acontecer, tá perto de dar 2 da manhã. É só lembrar do primeiro vídeo da série que se passa em um horário parecido. R dorme ali mesmo por cima do desenho e então acorda desesperado, sem nem ao menos lembrar do que desenhou. Ele vai escovar os dentes até que... Ele então liga pra Anna e pergunta se a medicação que ela enviou possui algum tipo de efeito colateral, já que as gengivas do cara literalmente começaram a sangrar. R também comenta que ele encontrou a câmera antiga da mãe deles, e isso significava 2 coisas. Eles claramente lembram dos pais que tiveram, e agora vamos ter mais recordações gravadas pra nos dar um norte. I found pictures of us of that time we went to the Ferris wheel and we got stuck at the top because the power went out. Well, there was that time that we went to that old museum and you were so excited and you ran into the front of a cannon, knocking out your front tooth, and there was blood everywhere. O R tá desesperado. Ele diz que a cada noite que passa os sonhos só pioram e ele precisa muito estar do lado de alguém naquele momento tão difícil. Don't look so blue. Your mom is here to smile for you. O desenho é enigmático. 2 pessoas com o rosto borrado, uma parece que tá arrastando a outra pra dentro da mata, e tudo isso acontecendo dentro do tão falado parque. Além disso, o desenho foi rasgado no meio, e pra mim isso só significa uma coisa: R viu algo que não deveria, desenhou aquilo e depois jogou fora. A questão é que esse não foi o desenho que ele fez na noite anterior. O desenho que a gente vê ele fazendo é muito mais sombrio, parece uma figura esguia se escondendo no meio de árvores enquanto puxa algo que tá deitado no chão. Pra mim, o R viu essa mesma figura quando era menor, porém desenhou de uma forma mais simples como uma criança realmente faria. E agora, com os pesadelos, ele finalmente tá desenhando as coisas como realmente são, só que de forma involuntária. Esses 2 desenhos representam o mesmo acontecimento.
No começo do vídeo também temos código Morse, que forma a frase destinado a ser. Agora vocês entendem o porquê da frase eu não sou do último vídeo também fazer sentido. Parece muito que o destino quer que R se torne alguma coisa, e o rapaz tenta ao máximo negar que ele é aquilo. Porém, quanto mais ele nega, mais memórias ruins surgem e os sintomas não param de aparecer. O que R está destinado a se tornar? 28 de agosto de 2007. R está feliz? Ele comenta que recentemente teve uma melhora. Ele até descobriu um canal aí que eu nunca ouvi falar, um tal de Smosh. Brincadeiras à parte, eu acho que 80% de vocês não vão saber o que foi Smosh. E em resumo, eram dois manos que faziam vídeos engraçados e pegavam milhões de views no YouTube. Isso antes de 2010. Por um tempo eles foram o maior canal do YouTube, perdendo vez ou outro pódio. Só que em 2013 chegou o PewDiePie, ficando no primeiro lugar por vários anos. Eu sei que eu saí um pouco do assunto do vídeo e eu peço perdão, mas isso é um pouco emocionante pra mim, já que eu vi essa parada acontecendo na época. Do Neida. Além de que esse é o assunto desse log, R queria começar a fazer vídeos mais trabalhados pra internet, tendo a ideia de fazer sketches relacionados aos desenhos que ele fazia. Desenhar essas coisas bizarras era algo que tirava o sono dele, então por que não ganhar um reconhecimento em cima? Miserável, é um gênio! É legal ver que R, apesar de tudo que tá acontecendo em sua vida, ainda tem um desejo de seguir em frente e fazer algo novo. É uma pena que isso não duraria por muito tempo. Nesse log eu me identifiquei bastante com o R. É só você ter um dia minimamente feliz que vem algo pra estragar. Quando eu tô muito alegre eu já fico em alerta, pois eu sei que algo de ruim vai acontecer a qualquer momento. Meu médico disse que é ansiedade, mas eu não acredito. Eita porra. Apenas um dia depois do último log, R se grava mais uma vez na madrugada. Ele acorda com medo e pedindo silêncio, como se tivesse alguma coisa ouvindo ele. Ele nos diz que tem algo lá fora e que é algo grande. R então chama a polícia e... Se pausarmos no momento certo, assim que R se assusta, conseguimos ver um Triceratops na imagem. Isso confirma que o cara não tava tão maluco assim, já que ele tava gravando do lado de fora da casa. A última imagem do vídeo é outro jornal que diz: em movimento, enormes monstros escamosos começaram uma longa e lenta jornada. Já fazem 2 dias, eu não consegui dormir. Ainda tá do lado de fora da minha casa. Aquilo só vem à noite. Você precisa de provas? Eu vou provar que eu não tô sozinho, miseravelmente sozinho. A câmera da minha mãe quebrou no último vídeo. Eu vou a consertar hoje à noite. Eu vou provar que meu pesadelo é real. 1º de setembro, R começa a falar com sua mãe. Hi. Hey, Mom. It's nice to... I just wanted to say that this is stupid. A noite chega, então vamos para o lado de fora esperar a criatura aparecer e fazer gravações dela. R sabia que aquela não era a escolha mais inteligente a se fazer, mas ele precisava de alguma prova para aí sim acionar a polícia. É revelado que esses pesadelos perseguem R há anos, e isso explica seu desespero. Esse cara nunca esteve em paz um dia sequer, sempre tendo pesadelos, além de não saber o que significam os desenhos estranhos. Life should feel blissful, but it never has. It took my mom. If I can just get it on camera, it'll change things. R adormece ali mesmo, porém algo mais esquisito ainda acontece. De fundo escutamos uma música, a mesma que a mãe de R cantava nos vídeos antigos. O Triceratops realmente apareceu naquela noite. Mas o rapaz foi deixado intacto. É dia 7 de setembro de 2007. R está em ligação com Ana, que pergunta se ele ligou para a polícia alguns dias atrás. Os dois têm uma leve discussão. Ana estava distante de seu irmão há muito tempo e agora queria consertar as coisas. Ela estava voltando para casa e disse que iria contar muitas coisas para R. I have a plan. That thing has to come from somewhere, right? So I'm gonna follow it, and this time I'm gonna make sure to get it on camera. Then I'll go straight to the police. They killed my mom.
I remember now those yellow eyes staring at me through the window. My nightmare. My monster. Estava próximo de anoitecer e R esperava com bastante paciência e com a câmera em mãos. 1 da madrugada, 8 de setembro e estamos do lado de fora. Que maravilha! Enquanto caminha por aquela área, R encontra o sapato de uma criança no meio do mato. Isso aqui me traz uma ótima memória do vídeo de Wade Burgess, onde temos uma cena muito parecida. Aqui não temos nenhum relato de criança desaparecida, mas por conta que estamos vendo única e exclusivamente a visão de R. Esse cara claramente só sai de casa uma vez no ano, então ele não sabe de nada que tá acontecendo no mundo lá fora. Enfim, encontrar um sapato de criança no meio do mato é esquisito de qualquer forma. R anda mais um pouco, até que ele finalmente encontra aquela coisa em meio à escuridão. Nos aproximamos só mais um pouquinho. Anna? Who are you? Anna, I did it. I got my nightmare on camera. It's free. There's something outside the house. What? It's yellow eyes. Weed every day. These yellow eyes are just staring at me. That's not possible. I'm so sorry. I thought I was helping you. I'm cowboy. Anna estava morta, e pelos sons que estão ficando cada vez mais altos, R será o próximo. Com muita sorte esse cara consegue fugir, e ao longe ele vê um policial. A descrição desse vídeo diz propriedade de Tricon Chemical, o que dá a entender que todas as gravações de R foram confiscadas e agora estão em posse dessas pessoas. Aquele policial claramente não estava puro, ele não tinha intenção alguma de ajudar o R, e isso é revelado nesse vídeo que vamos ver agora. Um DVD com gravações que mostram que o nosso protagonista, na verdade, foi levado para um interrogatório. Assim, dá a entender que na verdade esse cara foi capturado. Eita porra. Mas calma, a gente já chega lá. Começamos com essa tal de Shelly falando com R, e ela já vai comentando sobre a irmã do cara. E se levarmos em consideração o último vídeo, claramente ela não teve um destino nada bom. Só que a Shelly diz que ela tá bem, uma clara mentira pra fazer o R cooperar com o interrogatório. É dito que a polícia encontrou o R fora de casa meio que atordoado, só que o cara rebate dizendo que ele não foi encontrado, e sim, nocautearam ele. A foto do R até aparece logo depois, e se isso aqui é a lata de uma pessoa que caiu e se ralou no chão ao invés de levar uma surra bem dada, o meu nome a partir de agora é Quadrado Azul Inocente. Ele pergunta o porquê dele estar correndo naquele dia. Pelo visto, ela sabe que tinha relação com dinossauros, mas tenta manipular o R dizendo que aquilo era só coisa da cabeça dele. A gente sabe a verdade. Literalmente, o cara gravou o dinossauro quase dando uma mordiscada nele. O que é que essa Shelly tá tentando fazer? E a propósito, onde é que tá acontecendo esse interrogatório? Além de tudo isso, quando a Shelly se refere aos dinossauros, o R sempre corta dizendo que aquelas coisas são monstros. E de fato, realmente são mais que apenas dinossauros. Essas coisas atormentam ele desde cedo, além de serem responsáveis pela, entre aspas, morte da mãe dele. A Shelly escuta o humano falar sobre essas criaturas e fica rindo. Why are you smiling? Is something funny to you? Sim, ela fica rindo. Poxa, patroa, se tu quer mentir pro cara, pelo menos faz um showzinho fingindo se importar. A dona claramente sabe o que tá rolando e não esconde. Que mocreia. Shelly também diz que a polícia não encontrou nenhuma câmera, então R não poderia provar que realmente estava fugindo de monstros. E sim, é mais uma mentira dessa mulher. Terminamos a gravação com R sendo mantido em interrogatório por mais alguns dias, sem saber se sua irmã realmente está bem e também sem entender nada que tá rolando. Nas palavras de Shelly, Anna também tá naquele complexo, porém ela estava ferida e agora precisaria se recuperar por alguns dias.
Partimos então para a segunda gravação, que é do dia 31 de junho de 1993. Quem tá falando agora é um homem chamado Homer Stupp. The show, that's why I am here. Ele começa falando sobre a alma, além de falar, abre aspas, sua empresa não está preocupada com as repercussões morais que minha pesquisa pode trazer, fecha aspas. Essa simples frase inicial já nos conta tudo. Esse cara é um pesquisador que trabalha com algum procedimento que não é moralmente aceito pela comunidade científica. Porém, existe uma empresa que pode ter interesse nos trabalhos desse homem. Se lembrarmos bem, vez ou outra nos vídeos aparecia um nome, The Chemical, ou então Trico Chemical, que podem ter sido responsáveis em ajudar na criação de um parque temático diferenciado, onde os monstros vagam, ou pelo menos criar as atrações principais. O resto da conversa entre Homer e os chefes da The Chemical não possui nada demais, mas calma que daqui a pouco esse cara vai voltar com novas informações pesadas, principalmente sobre esse lance de alma. Vai dar tudo errado. Enquanto isso não acontece, vamos ver a Shelly fazer o R de besta mais uma vez. Inclusive, agora que eu percebi o símbolo que fica ao lado desse display de DVD, um T e um C seguido de um DNA. The Chemical, empresa focada em biomedicina. Bem interessante. Shelly agora pergunta sobre os desenhos que a polícia encontrou na casa de R. Ele diz que são os monstros que ele vê em seus pesadelos, e agora sim conseguimos ver com mais clareza esses desenhos. Ele sempre dá um foco nos olhos das criaturas, e a gente entende o porquê dele ficar tão desesperado. Esse desenho em específico do bicho olhando por cima do muro me dá um cagaço. É uma sensação muito mágica. Mas Você tá certo então, parabéns. mais uma vez o cara pergunta se a irmã dele tá bem, e a Shelly diz que Anna está se recuperando, e que só vai poder receber visitas dentro de mais e mais dias. Perguntam se R vê esses monstros enquanto ele tá acordado, e ele responde que sim, e que tudo tava na câmera. E mais uma vez, Shelly finge não entender do que ele tava falando. A sessão então finalmente termina. You're a good brother. You know that? What did you say? Don't try, it won't work. Trust me, I have tried. All you get is to shall live in the corners at best. We have to think younger. Eu avisei que esse cara iria voltar com informações quentes. Imagina comigo, uma realidade onde a ciência avançou bastante ao ponto de conseguirmos alterar geneticamente qualquer coisa de forma livre. Só que mesmo assim, é algo extremamente complicado e poucas pessoas possuem esse conhecimento e malícia de brincar com vidas. Uma empresa está interessada nesse conhecimento e descobre um gênio que possui uma fórmula capaz de realizar tal feito. A ideia era germinar o DNA de criaturas do passado em corpos vivos e que possuíssem inteligência suficiente para servir e obedecer ordens com extrema precisão. Os primeiros experimentos não dão certo. Se você fundir o DNA com um corpo adulto, a criatura vai se tornar apenas uma casca vazia que, na melhor das hipóteses, vai ter um propósito em mente e viver com base nele. O experimento deveria ter uma base mais jovem, que ainda está se desenvolvendo, e quando o indivíduo tiver a idade o suficiente, os resultados seriam os melhores possíveis. O cientista então faz uma proposta para uma mãe que cuida sozinha de seus 2 filhos, e a empresa só tinha que fazer ela dizer sim. O próximo vídeo que tem nesse CD se trata de mais um interrogatório com R, e ele já tá cansado de esperar. Ele quer ver a irmã dele. Já fazem 4 dias que ele tá preso nesse lugar e sem previsão de sair. Shelly faz uma última pergunta. Você se lembra do que aconteceu com seus pais? R diz que era apenas ele e sua irmã, porém Shelly sabe que ele era apegado à mãe. Ao citar a mãe de R, o rapaz começa a chorar, mas logo para, pois Shelly revela que a câmera da mãe de R foi encontrada e que eles estavam no processo de recuperar o cartão de memória. R fica feliz, pois finalmente iriam ver os monstros, e Shelly diz pra ele descansar. Oh no! Pull the plug, not after how far I've come, and for what? Motherly instincts, please. Homer está revoltado com a mãe das crianças. Ela queria parar o procedimento, pois se sentia culpada por ter colocado os filhos naquela situação. Se as crianças soubessem o que a mãe fez, ela sim seria um monstro. Homer tinha um plano, mas ele precisava que a pessoa com quem ele estava conversando prometesse algo. Vamos para o último vídeo, e agora R finalmente poderia ver a sua irmã. O dia finalmente havia chegado e ambos poderiam ir embora. Porém antes, R pergunta sobre a câmera, e Shelly diz que eles recuperaram as imagens e que viram os monstros. Ela então mostra as fotos da infância de R, o que deixou o rapaz perplexo, pois essas fotos não estavam na câmera. Old family photos
you and your sister next to dinosaur statues. Those aren't dinosaurs. Yes, they are. No, they're monsters. No, they aren't. When we Where's found Anna? you were outside your house, severely sleep deprived, hallucinating dinosaur statues Where's Anna? from your childhood while your sister Where's was Anna? trying to help you. Where's Anna? She's dead! No. Your lack of sleep, combined with the nightmares, caused you to dissociate. I didn't. You killed her. I would have. The only monster was you. Os acontecimentos a seguir ocorreram entre 17 de setembro de 2007 a 20 de novembro de 2007. A primeira coisa que vemos nesse episódio é a tela de login do sistema da The Chemical. Aqui descobrimos que o líder do projeto ainda era Homer e Shelley, e eles estavam associados a Nurturing Souls, aquela entre aspas casa de acolhimento que R e Anna foram parar quando a mãe morreu. Estamos de olho no paciente 10, que se não ficou claro ainda, é R. Shelley começa a documentar tudo o que acontece com o paciente e diz que ela é responsável por manusear o paleo-DNA, concedido pelo outro cientista-chefe, Homer Stupp. O procedimento finalmente poderia começar, já que, como vimos no último episódio, a mente de R estava quebrada por conta da morte da irmã. Inclusive, ele pensa que causou. Uma semana havia se passado e as células já haviam sido implantadas no corpo de R. Por enquanto, o procedimento estava funcionando, o que confirmava a teoria de Homer no passado. Se o procedimento for realizado desde a infância dos pacientes, a taxa de sucesso seria maior, porém ainda existia um obstáculo nisso tudo. R estava passando por uma tal doença de piritização, um termo criado pelo próprio laboratório. A piritização é um processo onde minerais pré-existentes são substituídos por pirita, que é um sulfeto de ferro. Em resumo, estava crescendo pirita dentro do corpo do rapaz. R, agora chamado de paciente 10, ficaria em quarentena enquanto estudavam. Ele também revela que ela interrompeu a execução do paciente de número 6, que, para quem não sabe, é o Triceratops. A gravação do dia 8 de setembro começa, e pra quem não lembra, esse foi o dia em que o R foi capturado. O Triceratops também estava ali por perto, e iria ser morto. Só que Shelley interviu, pois o bicho tinha uma conexão com R, e isso poderia ser útil para o laboratório. Eu acho que já ficou meio óbvio pra alguns, mas pra quem ainda não se ligou, o Triceratops é a mãe do R e da Anna, após ter passado pelo procedimento. Como ela foi uma das primeiras pacientes desse projeto pra lá de doentio, eles não tinham feito testes o suficiente, e por isso ela se tornou uma casca vazia que só tinha um propósito: zelar pela vida dos seus filhos. É por isso que ela fugiu dos laboratórios e ficou ao redor da casa de R, além de naquela noite não ter o matado. 2 semanas se passaram desde que R chegou nos complexos da The Chemical, e se me permitem dizer, Jesus, Maria e José. Amém. Ele tá fazendo amor com o suco. Se o lance com os dinossauros não der certo, eu já conheço outro mercado ótimo pra esses manos entrarem. Saiu da jaula, monstro, pô! A pele de R também tá ficando mais pálida por conta do fluxo de sangue reduzido. A Shelley também explica como funciona a piritização do corpo. As you probably know, the human body consists of roughly 60 to 70% water. When the aDNA is introduced into a patient, a process akin to pyritization occurs. The patient's cells will start to decay, producing sulfide, which reacts to the iron in the blood, thus forming a substance similar to pyrite. The pyrite will slowly spread throughout the body, firstly replacing the calcium in the bones and spreading outwards from there. Aquilo era um processo mega doloroso. Imagina os seus ossos se expandindo para fora do corpo e, além disso, agora eles estão revestidos com pirita. Todos sabiam que aquilo era um processo fatal para humanos, mas não para R. R havia passado por uma mutação. Seus olhos agora possuíam tapetum lucidum, uma pequena camada refletora sobre os olhos que ajudava a enxergar com pouca luminosidade. É uma característica presente apenas em animais noturnos, o que para o laboratório eram avanços significativos. Na verdade, se tratava de um perigo incontrolável surgindo.
A piritização continuava, e agora era possível enxergá-la atravessando a pele do paciente. Era algo muito parecido com escamas. Deram apenas 2 semanas até que R tivesse o corpo completamente petrificado, e para desacelerar esse processo, as escamas deveriam ser removidas manualmente. Uma semana e meia havia se passado. R não parava de ganhar massa e altura, tendo o tamanho estimado de 1,86 m. E as pesquisas dizem que ele não vai parar de crescer enquanto estiver vivo. Homer acredita que todo esse processo ainda possui outra coluna muito importante: a alma humana. No caso, a psique dos pacientes. A Shelley não acredita nisso. Tudo aquilo era sobre ciência. Sentimentos não possuíam nenhuma relação. Claro, não existe nenhuma relação à mãe das crianças, mesmo depois de ter se tornado uma casca vazia, ainda querer cuidar delas depois de anos transformada. É tudo sobre ciência, essa porra. Mesmo assim, Shelley ainda tentou conversar com R, que naquele momento já não estava mais nesse mundo. Era só um corpo divagando pelo quarto. How are you feeling? I've been asked to speak with you, if you don't mind. It's about your mother. Ela tinha que perguntar sobre a mãe do cara. You know, we had high hopes for you. It took a lot of effort to get you here as you are now. Do you realize that? Your sister, your mother, Homer, we all wanted you to succeed. Just another failure. Ela comenta sobre essa pedra que tá na mesa. Pirita, a mesma coisa que tá rasgando a pele de R. Aquilo era um pedaço que foi extraído de um Triceratops, que naquela noite havia sido morto. O motivo? Na noite em que R foi atacado, o Triceratops atacou a outra criatura que estava atrás do rapaz. Lembram que por algum milagre o R sobreviveu naquele dia? Era apenas uma mãe protegendo sua cria. You could have saved her, but you had to go out that night. You left her alone to die. And for what? Dinosaurs? Do you know why children love dinosaurs? They're symbolic parents. Extraordinary creatures that personify the uncontrollable force of looming. Fascinating and frightening, like parents. And you loved them as you loved your sister and your mother. Only a real monster could be capable of killing such a creature. So, will you die to sickness? Or will you show me what you truly are? Mesmo após a sessão de tortura psicológica, nada mudou com relação a R. A doença continuava se espalhando pelo seu corpo e ele não sobreviveria por muito tempo. A teoria de Homer havia falhado. Tudo que eles criaram no laboratório foi um garoto quebrado que pensava que ele era um monstro. R
R havia conseguido escapar de sua jaula e começou um verdadeiro massacre nos complexos da The Chemical. O experimento havia sido um sucesso, e mesmo que estivesse se transformando, o rapaz ainda possuía consciência, e agora ele tinha que fugir daquele lugar. Andando mais um pouco, estátuas familiares começam a aparecer. Aquele era o mesmo lugar que R visitou na infância junto de sua irmã, o Parque de Dinossauros. E foi aqui que eu percebi o detalhe. Os primeiros pacientes do experimento chegaram sim a se transformar, mas o processo de piritização era muito intenso, deixando essas pessoas praticamente imóveis eternamente. E os caras tiveram a crueldade de deixar os experimentos em exibição. Essas estátuas ainda são pessoas. Porém, ainda existiam alguns experimentos que foram mais bem-sucedidos. Se lembrarmos bem, no primeiro capítulo vimos uma transformação que deu certo em partes. A criatura conseguia se mover, mas não era um híbrido racional. E R se depara com alguns desses não racionais enquanto tentava fugir. R então cai de um desfiladeiro e passa a noite inteira inconsciente, até ser acordado pelo cachorro da vizinhança. R nunca foi livre de verdade. A sua casa ficava dentro do parque, sob monitoramento do laboratório. Fizeram um verdadeiro show de Truman com o cara. É por isso que ele tinha visões das criaturas o tempo inteiro. Elas realmente viviam por ali. É por isso que o Triceratops apareceu no quintal do cara e ninguém da vizinhança deu um pio. E se vocês acham que eu não ia comentar sobre isso aqui, vem o meu veredito. Eu só tava esperando o final do vídeo pra apontar o dedo e dizer: como caralhos ninguém desse lugar viu os dinossauros? Mas agora tudo fez sentido. O R passou a vida inteira sozinho e isolado nesse lugar, tendo a vida toda controlada para que ele nunca suspeitasse do que estava acontecendo. Ele foi manipulado desde pivete, fazendo parte de um experimento que ele nem fazia ideia que existia. E no momento que ele passou da linha e foi para muito longe de casa, foram lá, apagaram o humano e começaram a fase final do experimento. Até o momento, eu tava suspeitando até se Ana realmente tinha morrido. E ela sabia do que estava rolando e ajudou os laboratórios de alguma forma, já que não fazia sentido nenhum ela também tem uma vida fora desse lugar. Só que quando o R entra na casa, tudo tá sujo de sangue, a janela tá estourada e ele encontrou o antigo chapéu da irmã naquele lugar. A vida inteira dele foi uma mentira. Esse vídeo revela tudo. Ana sabia do experimento. Ela sabe o que a mãe deles havia feito. E por isso ela diz: Rex, nada disso foi a sua culpa. Before you hear this, I just want you to know, Rex, none of this is your fault. You need to know that, okay? Mom worked for a company called Fricon Chemical. It was a bioengineering facility focused on resurrecting extinct species. Mom, she did things that I know she wouldn't be proud of. And in the end, she did draw the line for us, but it was too late. Rex anteriormente não vivia nos campos do parque. Sua mãe tomou a decisão de o levar e ele ficou muito feliz com isso. Ele era apenas um garoto. E agora, depois de adulto, ele precisava ouvir a verdade pela voz de sua irmã. Aquelas coisas não eram dinossauros. Aquelas coisas eram seres humanos. Os pesadelos eram reais. Eram memórias do dia em que Rex foi levado para o parque. E aí veio aquele homem e levou a mãe dele. Levou ela para bem longe, através da floresta. Ana deveria ter contado mais cedo. Rex foi uma cobaia a sua vida inteira, e a irmã foi cúmplice dos desejos sombrios daqueles laboratórios. You are my brother, and I will always be there for you. Dearest Rex, don't look so blue. Your mom is here to smile for you. Darling Rex, with eyes so blue,
Your sleepy time is overdue. Fearless Rex, so big and strong, your sister says you do no wrong. So little Rex, go drift away, your mom is here to keep you safe. So little Rex, go drift away, your mom is here to keep you safe. Little Rex, go drift away, your mom is here to keep you safe. Que lindo, cara! E essa foi a história de Hollow Birds. E se você não entendeu nada, deixa eu dar um pequeno resumo. Aqui acompanhamos a história de Rex, que é uma vítima de um experimento dos laboratórios The Chemical, que visava injetar o DNA de criaturas já extintas em cobaias humanas para transformá-las nessas criaturas. Esse experimento foi criado pelo cientista Homer Stupp, e para participar de uma parada como essa tinha que ter sangue de barata, pois basicamente estavam violando e atentando contra a vida de outras pessoas. A parada claramente não tá certa. É muito aquele meme de, poxa, você poderia curar o câncer. Não, pera aí. Eu quero transformar as pessoas em dinossauros, fazer um parque e lucrar com isso. E o detalhe é que ninguém desconfiava disso. Existiam matérias de jornal que endeusavam esse parque. Poxa, é um lugar com dinossauros. A mãe de Rex era uma cientista desses laboratórios e posteriormente ela passou pelo procedimento e também foi transformada. Isso foi um castigo, pois ela queria proteger o seu filho, que também era uma cobaia do experimento. A mãe basicamente doou o filho para o laboratório e depois ficou com a consciência pesada. O Rex então cresce dentro do parque, tendo a vida manipulada pelos cientistas. Ele era parte de uma nova fase do experimento, onde o DNA era injetado em cobaias enquanto elas eram crianças e por meio de um trauma muito forte, o gene já desenvolvido seria ativado. O trauma no caso foi a morte da irmã de Rex, que sabia de tudo o que estava acontecendo, porém não conseguiu ajudar o irmão. Ela inclusive pediu ajuda para os cientistas, pois Rex estava adoecendo. Era aquela doença que eu citei antes, onde os ossos dele não paravam de crescer em forma de metal. A história termina com Rex matando todos no laboratório e passando seus últimos dias em sua casa. E sim, eu acredito que Rex tenha morrido algumas semanas após essa cena final. Ele estava livre, porém a doença iria continuar a se desenvolver e ninguém poderia ajudá-lo. Se ele fosse pedir ajuda, ele seria cobaia mais uma vez. Se o cara não morreu, ele apenas continuou a se transformar em algo que nem de longe se assemelha a um ser humano. É um final bem parecido até com o de Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar. O último sobrevivente que passou pela transformação, que tá preso dentro de si mesmo e não pode fazer nada quanto a isso, e guarda memórias de seu passado, pelo menos as partes boas dele. O final dessa história simplesmente foi um baque pra mim. Diferente de tudo que eu já trouxe pro canal envolvendo dinossauros, a gente não vê a humanidade lutando contra as criaturas ou então tentando sobreviver a todo custo. A gente tá vendo o ponto de vista de um cara passando por um puta estresse pós-traumático, uma cobaia fruto de pura ganância e crueldade humana. Em vários momentos eu só deixei as cenas passarem pra vocês verem e entenderem o sofrimento desse cara. Anos e anos tendo pesadelos e quando ele descobre a verdade, tratam ele como se ele fosse um bicho. Além do detalhe medonho de que todas aquelas criaturas pré-históricas do parque um dia foram pessoas, inclusive a mãe do protagonista. Eu recomendo demais que vocês cheguem no canal Alex Archives e deem uma força para o mano. Fazer essa série deve ter dado muito trabalho. E detalhe, tudo aqui é feito com efeitos práticos. Só vez ou outra que ele usou CGI. O mano real se esforçou para trazer essa obra para nós. E vocês sabem que essa é uma das paradas que eu mais admiro em uma série, seja lá qual for, o carinho colocado na parada. No vídeo de perguntas e respostas, ele diz que tem planos para mais conteúdo sobre Hollow Birds e que pretende expandir esse universo. Porém, por enquanto, essa foi a história de Rex. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei essa história até que bem interessante, porém eu achei ela... Porém nada, eu gostei mesmo. Então eu vou passar pro Drácula para ele que ele possa finalizar o vídeo. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu e a Abby gostamos muito desse vídeo. A série em si é muito legal e eu espero que tenha uma continuação, embora eu acho que não vai ter. Mas eu peço por favor que você deixe o like, se inscreva no canal caso não for inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Drácula
e desejo a todos uma boa noite.